Bom, avançado é direto ao ponto, né? Não precisa de muita apresentação, a maioria que já me conhece. Expectativas do curso, gente. Eu vou sempre pegar as questões CESP-FCC 2015 a 2017. Isso desde que eu tenho uma base de pelo menos 100 questões. Se não der pelo menos 100 questões, eu vou avançar 2014, 2013, vai sempre verificando se a questão está atualizada ou não, tá? Então, se você pegar, de repente, um material que tem a questão de 2014, 2013, vai ser por causa disso, por causa de uma questão de quantidade. Pretendo resolver todas? Já sempre pretende, né? Chegar a todas é outra questão, né? Aí vai depender do quê? Vai depender de como a gente vai desenvolver em sala de aula. Agora, só te explicar uma coisa. Você não tenha dúvidas que esse projeto aqui ele não vai ser aquela aula assim, ó. Vamos agora, nesse primeiro bloco de 1 hora, resolver uma questão. Você tá louco, velho. É letra A, o fundamento é esse, letra B, o fundamento é esse. Pum, vambora, segue pra próxima. Ah, mas eu não conheço esse dispositivo. A aula tá gravada, tá tudo anotado, depois em casa a gente olha com calma. Porque assim, a gente tem que partir da premissa de otimização de resolução de questões. Para a grande maioria. O cara que de repente já está com estudo um pouco avançado, já vai olhar de cara e vai conseguir identificar. Quem não tiver com esse estudo avançado nesse sentido, vai ficar com tudo anotadinho e depois pode olhar em casa com calma o fundamento de cada questão. Beleza? O estudo de caso, gente, eu particularmente vou deixar para minha última aula, tá? Então eu vou fazer um em administrativo, um em constitucional, um em trabalho, um em processo de trabalho. O Mosário da FICA eu vou deixar a critério deles. Se eles quiserem fazer no meio do curso, aí o que eles acharem mais interessante. Prefiro deixar para a última aula, que depois que a gente já resolveu tudo, né, a gente pode trabalhar o estudo de caso. A aula agora de manhã, poderes administrativos. Já teve essa aula 1 essa aula no teoria. A aula da tarde é a aula de organização administrativa. Pô, mas Sobral não teve essa aula no teoria ainda, mas os cursos são independentes, certo? A gente segue a mesma lógica do curso de teoria, mas os cursos são independentes. Então, para quem de repente é novo, na aula da tarde, se tiver muita dificuldade, fica tranquilo. Deixa para assistir a aula no teoria próximo de administrativa agora, que vai ser organização administrativa. E aí você vai ter acesso a essa base teórica, beleza? Então vamos nessa, vamos trabalhar. Bom, primeiro aí, TRE São Paulo agora 2017 técnico. A questão fala assim: dentre as diversas atividades realizadas pelo Estado, no desempenho de suas funções executivas, representa a expressão do seu poder de polícia. Aí vamos lá. Quando eu ler esse enunciado, sabe que aí minhas táticas de prova. Qual seria a expressão que você teria que sublinhar nesse enunciado para você delimitar o teu raciocínio? Poder de polícia. Então, marquei poder de polícia. Eu já vou partir da premissa de tudo que eu vou ler aqui nessa questão, eu vou trabalhar tópicos sobre poder de polícia. Por que isso é importante, gente? Porque nem sempre o enunciado vem dessa forma. Às vezes o enunciado fala assim: quanto aos poderes administrativos. Aí se ele falar poderes administrativos, você tem que pensar. Hierárquico, disciplinar, regulamentar, de polícia. Esse delimitou. Então vai ser uma questão que a gente vai trabalhar em cima de poder de polícia. A letra A fala assim: a regulação ou o poder regulamentar. Então o poder regulamentar, ele representa uma expressão do poder de polícia, que visam conformar, de forma restritiva ou indutiva, as atividades econômicas aos interesses da coletividade, podendo abranger medidas normativas, administrativas, materiais, preventivas e fiscalizatórias e sancionatórias. Letra A, representa expressão do poder de polícia, certo ou errado? Errado. Tá, aí se tá errado, a gente tem que dizer por que tá errado. Essa questão aqui eu gosto de ler de trás para frente. Vamos lá. Se eu pegar lá no final, poder de polícia pode abranger medidas normativas, administrativas, materiais, preventivas, fiscalizatórias e sancionatórias. Isso pode ser manifestação do poder de polícia, sim ou não, gente? Pode. Então, o erro não está aqui. Porque quando você pensa no ciclo de polícia, quais são as 4 fases? Normatizar, fiscalizar, consentir, sancionar. Já bate com o que está anotando aqui agora. Então, o problema não está no final da questão. Volta um pouquinho. Conformar as atividades econômicas ao interesse da coletividade. Isso também é uma manifestação do poder de polícia? Conformar atividades econômicas ao interesse da coletividade. Isso está certo ou está errado? Isso continua certo. Mas, Sobral, o poder de polícia é só isso? Não. O poder de polícia é limitar o individual em favor da coletividade. Então, significa eu limitar a sua atividade econômica em favor da coletividade. Ora, Sobral, eu tenho um barzinho que tem música ao vivo. Sim, meu amigo, mas a partir das 10 da noite você não pode fazer barulho. Então eu estou limitando a sua atividade econômica individual em favor da coletividade. Então o erro está aí? Não, o erro não está aqui. Aí eu vou ter que vir para o início da questão. A regulação ou o poder regulamentar. Aí eu trago você agora, nessa hora. Na minha opinião, a FCC ela cometeu um probleminha nessa questão aqui. Por que a questão está errada? Por causa do início. Em algum momento, quando você viu lá na aula 1 comigo de poderes,
Teve hora que eu coloquei assim, ó, meios de atuação do poder de polícia. Aí eu botei que o poder de polícia ele pode se manifestar por atos normativos e por atuações concretas, né? Ou seja, na parte de normatização, de criar normas de polícia, e na parte, por exemplo, de fiscalização, licença, vistoria. Quando você pede uma licença para o teu estabelecimento, isso é um ato geral ou um ato específico? Específico, concreto. Então eu tenho as normas de polícia, atos normativos, e eu tenho os atos concretos de polícia. Tá, até aí tudo bem. Mas em algum momento eu coloquei no quadro para você que o poder de polícia ele se manifesta através do poder regulamentar? Eu escrevi isso? Não. Então o erro está aí. Mas olha só a crítica que o aluno me fez a essa questão e eu concordo com a crítica. Mas espera aí. Quando você normatiza no poder de polícia, de certa forma você não está regulamentando aquilo que está previsto em lei? Exemplo, você tem a lei de polícia estabelecendo as limitações. O que o Poder Executivo vai fazer, por exemplo, através de decreto? O decreto, gente, em regra, ele inova na ordem jurídica ou ele explica ou complementa a lei? Explica ou complementa a lei. Então eu estou normatizando com esse decreto, né? Que é um ato primário ou secundário? Secundário, com fundamento na lei. Ora, se eu estou normatizando através de decreto, o decreto é a expressão do poder o quê? Regulamentar. Então, em tese, isso aqui estaria certo. Não, está errado. Mas, Sobral, pelo que você está me explicando, está certo. Mas o problema é o seguinte, que a banca pegou um conceito de poder regulamentar e misturou com o poder de polícia. No fundo, no mérito, realmente eu poderia até misturar. Só que pensa no examinador faz o seguinte, ele pega uma parte do livro, tira daqui e joga na outra parte. Em algum momento está escrito no Celso Antônio, na Di Pietro, seja lá quem for, que poder regulamentar é uma manifestação do poder de polícia? Não, não está escrito. Então, exatamente por ele ter misturado esses conceitos, é que a questão por esse motivo está errada. Então, o fundamento da questão está errada está no início. Poder regulamentar não é manifestação de poder de polícia. Mas, Sobral, ato normativo pode ser manifestação de poder de polícia? Pode. Se tiver escrito dessa forma na prova, você tem que marcar certo. Que é como está no capítulo da Di Pietro, que fala sobre isso. Ainda mais quando você está na FCC, gente. Em se tratando de FCC, qual o primeiro livro de administrativo que sempre vem à tua cabeça? Maria Silva Zanella Di Pietro. Beleza? Então, vamos lá. B. As medidas disciplinares e hierárquicas adotadas para a conformação da atuação dos servidores públicos, contratados pela administração, as normas e posturas por ela impostas. Gente, medidas disciplinares e hierárquicas. Isso é poder de polícia? Não, isso é poder disciplinar e poder hierárquico. Essa B estava bem fácil. Ele já te falou qual é o poder de cara. C. A fiscalização e a autuação de condutores exercidas pelas autarquias que desempenham serviços públicos rodoviários. Essa assertiva ela ficaria mais fácil ainda se o cara tivesse escrito assim, ó, a fiscalização e a sanção de condutores exercidas pelas autarquias que desempenham serviços públicos rodoviários. Ora, fiscalizar e sancionar, duas fases do poder de polícia, gabarito letra C. Então é só lembrar do ciclo de polícia. Letra D. A autotutela exercida pela administração pública sobre seus próprios atos, que inclui a possibilidade de revisão e anulação dos mesmos. Autotutela é manifestação do poder de polícia? Não. É de qual poder? Hierárquico. Perfeito. Autotutela é poder hierárquico. Letra E. A imposição de multas contratuais a empresas estatais exploradoras de atividade econômica ou prestadoras de serviços públicos, que também exercem poder de polícia ao impor multas a usuários dos serviços e atividades que prestam. Peraí. Deixa eu começar pelo final. Se eu sou usuário de serviço público, eu tenho algum tipo de vínculo com o poder público, sim ou não? Eu estou sujeito à disciplina... Vou mudar a expressão. Eu estou sujeito à disciplina interna da administração, sim ou não? Não? Oi? Se tiver vínculo? Tem vínculo nesse caso? Vamos lá. Quando você está no âmbito da prestação de serviços públicos, isso é disciplina interna da administração ou isso é uma relação de supremacia geral? Eu lembro de ter usado essa expressão na primeira aula de poderes. Relação de supremacia geral. Exemplo, quando você olha para o sinal de trânsito. Qualquer pessoa que avançar aquele sinal de trânsito ele vai tomar uma multa. Precisa ter algum tipo de vínculo com o poder público? Não. Então, se eu avançar o sinal de trânsito, eu vou tomar uma multa e eu estou numa relação de supremacia específica ou geral? Geral, é para qualquer pessoa que avançar o sinal de trânsito. Peraí, qualquer pessoa está dentro do hospital público? Não. Está dentro do hospital público, paciente do hospital público. E quando você está dentro do hospital público, existe uma disciplina interna daquela instituição ali, não existe? E você tem que observar as regras daquela instituição. Se você está dentro do hospital público, então, você está sujeito à disciplina interna da administração, sim ou não?
Se você está dentro de uma escola pública, você está sujeito à disciplina interna da administração, sim ou não? E agora lembra para mim, quando eu falei para você, lá no exercício do poder disciplinar, eu falei que é quem tem vínculo com o poder público. E eu te falei que esse vínculo pode ser de quantos tipos? 2. Pode ser o quê? Contratual ou pode ser institucional. E o institucional, qual foi o exemplo que eu te dei? O aluno de escola pública. Então, se eu estou sujeito à disciplina interna da administração, isso não pode ser poder de polícia. Isso pode ser poder o quê? Hierárquico, pode ser poder disciplinar. Quando ele, na letra E, vira e fala assim para mim, ó. Lá no finalzinho, aqui, ó. Estatais que exercem poder de polícia ao impor multas a usuários de serviços. Eu vejo alguns problemas aqui. Primeira coisa, se eu estou no âmbito de um serviço público, eu não estou numa relação de supremacia geral. Eu estou dentro da disciplina interna da administração. Se eu estou dentro da disciplina interna da administração, isso pode ser poder de polícia? Não, porque poder de polícia envolve uma relação de supremacia geral. Outra, gente, estatal. Se eu estou falando de estatal, eu estou falando de pessoa jurídica de direito público ou de direito privado? Privado. E impor multas envolve qual fase do ciclo de polícia? Sancionar. Sancionar com base no poder de polícia pode ser exercido por pessoa jurídica de direito privado? Não, porque a sanção e a normatização são por pessoa jurídica de direito o quê? Público. Então já te dei 2 fundamentos para a letra E tá errada. Primeiro fundamento que eu enxergo de cara aqui. Quando você olha para a letra E, você não está numa relação de supremacia geral. Você está no âmbito de um serviço público. Se você está no âmbito de serviço público, você está no âmbito da disciplina interna da administração. Isso não é poder de polícia. Porque poder de polícia enseja a relação de supremacia geral. Segundo, a letra E está falando para mim que é uma estatal impondo multa com base em poder de polícia. Só que para a estatal impor multa com base em poder de polícia, ela tinha que ser uma pessoa jurídica de direito o quê? Público. Porque nas 4 fases do ciclo de polícia, normatizar e sancionar só pode ser exercido por pessoas o quê? De direito público. Tá, eu vou parar aqui e deixa eu te dar uma dica em relação à letra E. É típico da FCC montar assertivas em que você não consiga estabelecer uma cognição. Como assim? Ele mistura conceitos e você tenta ler e não consegue entender. É isso que tem aqui na letra E. Se você justificar isso aqui, isso é injustificável. Primeiro você fala num contrato com uma estatal, depois a estatal aplicando multa, tu fala assim, peraí, isso aqui não tem muito cabimento. Essas de cara eu já excluo, eu só estou querendo te dar fundamentos aqui para a letra E estar efetivamente errada. Já te dei 2. Primeiro que você não está no âmbito de relação de supremacia geral, você está na disciplina interna. Segundo, que seria estatal aplicando multa com base no poder de polícia, isso não é possível, porque estatal é pessoa jurídica de direito privado e só pessoa de direito público pode sancionar. Foi? Então o gabarito ficou letra C, confere? Vamos nessa. Bom, 2. Terra São Paulo. Os servidores públicos estão sujeitos à hierarquia no exercício de suas atividades funcionais. Considerando esse aspecto, então, os servidores públicos estão sujeitos à hierarquia. Sublinha a palavrinha hierarquia. Rodi, aumenta um pouquinho meu microfone. Vamos lá. O poder disciplinar a que estão sujeitos é decorrente dessa hierarquia. Peraí. Poder disciplinar decorre do poder hierárquico, sim ou não? Fala, depende. Depende a quem se aplica. Decorre do hierárquico em relação aos servidores públicos, mas não decorre do hierárquico em relação aos particulares que possuam vínculo. Aí tu peraí, então olha para o enunciado de novo. Esse poder disciplinar aqui, ele está falando em relação a quem no enunciado? Servidores públicos. Então, se em relação a servidores públicos o poder disciplinar decorre do hierárquico? Sim. Então a letra A começou correta? Sim. Então, de novo. O poder disciplinar é que estão sujeitos a decorrer da hierarquia. Certo. Olha para o enunciado, qual é a palavrinha que marca isso? Servidores públicos. Visto que guarda relação com o vínculo funcional existente e observa a estrutura organizacional da administração pública, para identificação da autoridade competente para apuração e punição por infrações disciplinares. Aí depois ele trouxe manifestações do poder disciplinar. Certo, errado? Certo. Tranquilo? Letra B. Considerando esse aspecto, lembrando, estamos falando de hierarquia em relação a servidores públicos. Submetem-se ao poder de tutela da administração, tutela que projeta efeitos internos. Posso parar de ler? Posso. Porque eu estou falando tutela é o controle da administração direta em relação às entidades da administração indireta. E segundo a de Pietro, e estamos na prova da FCC, esse controle da direta sobre a indireta é um controle interno ou externo? Interno ou externo? Externo. A de Pietro classifica isso como controle externo.
E o que eu te falei ano passado em relação ao Celso Antônio? Como é que ele chama isso aqui? Controle interno e exterior. Lembra? Tá, mas vamos ficar com o de Pietro aqui. Então, se eu estou falando de tutela, não é um controle de âmbito interno, ele é um controle de âmbito externo, porque é o controle da administração direta sobre as entidades da administração indireta. Logo, a letra B está errada. Certo? C. Conclui-se que o poder hierárquico é premissa para o poder disciplinar. Se é premissa, é algo que vem antes. O poder hierárquico é premissa para o disciplinar? Não. Fala, depende. Depende, Sobral. Em relação aos servidores públicos, sim. Em relação aos particulares, não. Aí vamos ver como é que ele vai tratar a questão. Conclui-se que o poder hierárquico é premissa para o poder disciplinar. Ou seja, este somente tem lugar onde se identificam relações jurídicas hierarquizadas. Espera aí, agora aqui é o português. Quando ele fala este, ele está se referindo a poder disciplinar ou a poder hierárquico? Poder disciplinar. E fala que o poder disciplinar somente tem lugar em relações jurídicas hierarquizadas. Certo ou errado? Errado. Então o erro está no somente. E qual a justificativa? Também se aplica a particular que possua vínculo. Então no somente você bota. Também se aplica a particular que possua vínculo. E não tem hierarquia. Letra D. O poder hierárquico autoriza a edição de atos normativos para... Aí eu lembro quando eu coloquei poder hierárquico, fui colocando as características dele, né? Poder de revisão dos atos administrativos, uma relação de coordenação e subordinação, podendo delegar ou avocar. Aí lá no finalzinho eu coloquei, inclusive edição de atos normativos com base no poder hierárquico. De efeitos o quê? Internos. Aí olha o que ele fala aqui. O poder hierárquico autoriza a edição de atos normativos de caráter autônomo, com força de lei, no que se refere à disciplina jurídica dos direitos e deveres dos servidores públicos. O que seria um ato de caráter autônomo? Um ato com fundamento direto aonde? Na Constituição. Você viu em algum momento isso em poder hierárquico? Não. Essa discussão de autonomia do ato normativo, a gente vai discutir no poder o quê? Regulamentar, na história do decreto o quê? Autônomo. Então, cadê o erro aqui? Quando ele fala, autoriza a edição de atos normativos de caráter autônomo. Risca isso. Atos normativos de efeitos internos. Atos normativos de efeitos internos. Letra E. Somente o poder hierárquico e o poder disciplinar produzem efeitos internos na administração pública. Aí vamos lá. Poder hierárquico produz efeitos internos? Sim. Poder disciplinar? Também. O problema é que ele meteu um somente aí no início. Aí vamos continuar lendo. Tendo em vista que o poder de polícia e o poder regulamentar visa a produção de efeitos na esfera jurídica de direito privado, não podendo atingir a atuação de servidores públicos. Bom, aí vamos lá. Quando eu falo em poder regulamentar, você lembra normalmente da competência de Pietro, né? Do presidente da República, do governador e do prefeito, para expedir o decreto que visa explicar ou complementar a lei. Tá, esse ato normativo expedido pelo chefe do executivo, ele é sempre de efeitos externos? Ou será que esse ato normativo, esse decreto, por exemplo, ele também pode projetar efeitos internos da administração pública? Sim ou não? Sim. Conclusão, o poder regulamentar, como ele colocou aqui, ele não pode atingir a atuação de servidores públicos, certo ou errado? Errado. O que tu anota no final? O poder regulamentar pode ser tanto de efeitos externos como de efeitos internos. Eu posso ter um decreto expedido com base no poder regulamentar, tanto para normatizar algo para fora da administração pública, como algo para dentro da administração pública. E na questão aqui, ele colocou que só o poder hierárquico e o poder disciplinar projetam efeitos internos. Isso está errado. O poder regulamentar também pode projetar efeitos internos, quando eu vou expedir um decreto regulamentando, por exemplo, a atuação de servidores públicos. Ok? Vamos nessa. Então, o gabarito da 2 ficou A. Questão 3 aí, São Paulo, mais uma vez. Suponha que o secretário de transporte de determinado estado tomou conhecimento, por intermédio de matéria jornalística, da existência de longas filas para carregamento dos cartões de utilização dos trens administrados por uma sociedade de economia mista vinculada àquela pasta. Parei. Vamos entender a estrutura. Secretário de Estado
um órgão da administração direta tomando ciência de um problema que está acontecendo numa sociedade de economia mista, que é uma entidade da administração indireta. Entendeu o desenho até agora aqui? Beleza. Quando você olha esse desenho, qual é a relação que se estabelece aqui entre o órgão da direta e a entidade da indireta a qual está vinculada? Relação de tutela, de controle finalístico ou de supervisão ministerial. Beleza. Aí segue. Diante dos fatos apurados, decidiu avocar para a área técnica da secretaria algumas atividades de gerenciamento e logística desempenhada por uma das diretorias da referida empresa para. Avocação e delegação são manifestações de qual poder? Hierárquico. E existe hierarquia entre a administração direta e indireta? Não. Então, logo, a conduta adotada pelo secretário é legal ou ilegal? Ilegal. Tá clara então a questão aqui. Considerando, ainda diz depois, ó, fundamentou sua decisão no exercício dos poderes hierárquico e disciplinar. Pô, não existe hierarquia entre a direta e a indireta. Letra A. A atuação do secretário justifica-se do ponto de vista da hierarquia. Posso parar? Não, não existe hierarquia. B. A decisão baseia-se legitimamente apenas no poder disciplinar. Poder disciplinar aplica aqui? Não. B. C. Descabe a invocação dos poderes citados, sendo certo que a atuação da secretaria deve dar os limites do poder de tutela. Certo ou errado? Certo. Essa estava bem fácil, né, gente? Essa era marcar direto. Letra C. 4. CESP. Acerca do direito administrativo, julgue. O exercício do poder de polícia reflete o sentido objetivo da administração pública. É impressionante como é que o CESP vive cobrando a administração pública em sentido objetivo e subjetivo. Então já para logo aqui. O que é administração pública em sentido objetivo? Aí vamos lá. Para você falar sentido objetivo ou subjetivo, no objetivo tem que falar que é o conjunto de não sei o que, e no subjetivo tem que falar que é o conjunto de não sei o que lá. Quando eu falo administração pública, o sentido objetivo é o conjunto de atividades desempenhadas pela administração pública. Quando eu falo ADM público, o sentido subjetivo é o conjunto de órgãos e pessoas que integram a administração pública. Isso aí, meu amigo, tem que correr na tua veia na prova do CESP. Isso cai toda hora, você vai ver várias questões falando sobre isso. Então, ADM em sentido objetivo, conjunto de atividades desempenhadas pelo poder público. ADM público em sentido subjetivo, conjunto de órgãos e pessoas que integram a administração pública. Bom, ele está me falando de administração pública sendo objetivo. Então eu vou pensar nas atividades desempenhadas pelo poder público. Vamos ler a questão de novo agora, com esse esclarecimento? O exercício do poder de polícia reflete o sentido objetivo da administração pública. Vamos lá, gente. Exercer poder de polícia. Isso é órgão e pessoa ou atividade do poder público? Atividade. Então o exercício do poder de polícia é o sentido objetivo de administração pública, sim ou não? Sim, porque exercer uma atividade que é do poder público. Continua. O qual se refere à própria atividade administrativa exercida pelo Estado. Bota depois a palavrinha atividade para você. Certo ou errado a questão, gente? Certo. Só já trazendo esclarecimento aqui. Qual foi o conceito de administração pública que a gente adotou na Constituição? A gente define a administração pública pelo sentido subjetivo ou objetivo? Eu ouvi os dois. Sub ou ob? Sub. A nossa Constituição, no 3719, define a administração pública pelo sentido subjetivo. Somente lei específica poderá criar autarquia e autorizar a criação de empresa pública, sociedade mista e fundação. Tá falando o que faz ou tá falando quem é? Tá falando quem é. Então isso é objetivo ou subjetivo? Subjetivo. Então, a Constituição do 3719 adotou o sentido subjetivo de administração pública. Elencou as entidades. Falou assim, filho, ó, por que eu quero que você tenha isso na cabeça? Porque para ser administração pública, eu não me pergunto o que você faz. Eu pergunto quem você é. Tu é administração direta? Então tu é administração pública. Tu é autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade mista? Tu é administração pública. Importa o que você faz? Não. Logo adotamos sentido subjetivo. Então vou te dar uma pergunta simples agora. Tu vai ver daqui a pouco aqui. Sistema S. SESI, SENAI, SENAC, prestam atividade de interesse coletivo, sim ou não? Sim, bastante. Integram a administração pública? Porque importa o que faz ou importa quem você é? Importa quem você é. E Sistema S está dentro do conceito subjetivo de administração? Não, porque nós adotamos o conceito subjetivo, ok? Deixa isso registrado que mais para frente vai precisar isso numa questão aqui. Sim. Na Lei 9784, Gabi, adotamos o sentido objetivo ou subjetivo?
Objetivo? Não é? Não lembro. O que está escrito lá mesmo? 974? Não, ele fala com órgão, entidade e autoridade. Nos órgãos são as atribuições Quando ele fala conceito de órgão, conceito de entidade, eu estou falando em sentido subjetivo e não sentido objetivo, tá? 5. Então, essa aqui, para mim, é a grande questão problemática dessa prova. Só te adiantando que essa prova ela está em gabarito preliminar, tá? E tá o alerta bem aceso. Porque você cansou de assistir comigo na aula 1 do Teoria desse ano, de que o CESP em administrativo, especialmente na parte de poderes, vem adotando Di Pietro ou Carvalhinho? Carvalhinho. E segundo Carvalho Filho, o poder regulamentar ele é privativo do chefe do Poder Executivo? Não, ele é exercido por qualquer autoridade. Aí vem a número 5, fala o seguinte: o exercício do poder regulamentar é privativo do chefe do Poder Executivo, da União, dos Estados, do DF e dos municípios. Aí você olha para ele e fala assim, não, isso está errado, porque Carvalho Filho diz que é de qualquer autoridade. Só que, filho, vamos lá, eu vou te falar eu como concurseiro, e conhecendo o perfil da banca. Quando eu li essa questão, e conhecendo tradicionalmente o CESP, que volta e meia troca de livro, troca. Cara, quando você vê isso aqui, não é a cara da Di Pietro, o gabarito preliminar é correto. Mas eu acho que tem uma chance considerável dessa questão ser anulada. Se qualquer pessoa tiver feito um recurso, primeiro, mostrando Carvalho Filho. Segundo, mostrando questão desse ano do CESP, em que você vai ver comigo aqui daqui a pouco que o próprio CESP adotou o conceito do Carvalho Filho de poder regulamentar. Essa questão está certa ou errada? Essa questão estaria errada. Beleza? Então, por enquanto, o gabarito é correto, o fundamento é Di Pietro. Olha aqui o CESP mais uma vez voltando para Di Pietro. Essa semana no grupo eu peguei uma aluna, só um pouquinho aqui, que ela estava, assim, ela quer trazer tudo em conceito matemático. E eu sei que eu faço isso para vocês. Quando eu boto o mapa mental no quadro, eu falo assim, ó, CESP cai assim, FCC cai assado. Só que, gente, nem sempre o mundo é tão bonito e colorido. CESP gosta de trocar de livro? Gosta. E te avisa? Não, não te avisa. Então, esse é o típico exemplo onde o CESP cobrava Di Pietro, passou a cobrar Carvalho Filho e, de repente, o examinador foi lá e abriu o livro da Di Pietro de novo e te dá um gabarito preliminar aqui como correto. À luz do que houver em termos de gabarito definitivo nessa questão, aí eu vou trazer para vocês um possível novo posicionamento ou não. Se anular, eu vou ficar mais tranquilo, falar assim, ó, beleza, então estamos mantendo o Carvalho Filho. Se não anular, eu vou falar para você, meu filho, mãe de Ná, leia a questão de prova e tente identificar quem foi cobrado. Se foi cobrado Carvalho Filho ou se foi cobrado Di Pietro, ok? Então essa questão está no nosso radar, por enquanto o gabarito é correto. Assim que sair o definitivo a gente vai comentar. Número 6. Com relação ao processo administrativo, poder e julgue. Situação hipotética. Um secretário municipal removeu determinado assessor em razão de desentendimentos pessoais motivados por ideologia partidária. Gente, sem brincadeira. Quantas vezes esse tipo de questão já caiu em prova? Milhões de vezes. Essa é uma hipótese de abuso de poder, na sua espécie, excesso ou desvio? Desvio, né? Ataca a competência ou ataca a finalidade? Finalidade, porque está buscando interesse público ou interesse pessoal? Pessoal, isso é clássico, manjado, cai toda hora. Assertiva. Nessa situação, o secretário agiu com abuso de poder, certo até aqui? Sim. Na modalidade excesso. Pô, não dá. Essa não dá para errar. Essa é aquela que vem de graça. Errado é desvio. 7. TRE Pernambuco. Considerando que os poderes administrativos são prerrogativas que outorgam aos agentes de Estado com vistas a viabilizar a consecução de interesse público. Olha o que eu te falei. Essa questão aqui está tratando de algum poder específico? Não. Então é uma questão de poderes. Aí você marca poderes administrativos. Pode vir qualquer um agora aqui na sua resposta. Letra A. Abuso de poder e desvio de poder são espécies do gênero excesso de poder. Confere? Errado. Abuso de poder é gênero, que tem como espécies o excesso e o desvio. Errado. Inverteu a história aí. Então, o abuso é o gênero, o excesso e o desvio são as espécies. Letra B. Os poderes administrativos são facultados ao administrador, que pode ou não fazer-lhes uso. Remeto à nossa aula 1 de poderes. O poder administrativo no direito administrativo é mera faculdade, gente? Não. Como é que a gente chama? Poder dever.
É uma imposição de atuação. Tanto é um poder-dever que a eventual não atuação do poder público pode gerar responsabilidade? Sim. Mas toda omissão do poder público na atuação gera responsabilidade? Não, porque depende se a omissão é o quê? Genérica ou específica. Isso é Carvalho Filho. E tu vai ver no SESP daqui a pouco aqui. Beleza? Então vamos lá. Letra C. O não exercício de poderes administrativos não resulta necessariamente em conduta omissiva ilegal. Sobretudo em hipóteses, olha a palavra que apareceu e na sala tu pisca na tua frente, em que a reserva do possível justifique a impossibilidade de agir estatal. Falamos de reserva do possível na aula 1? Sim. E a reserva do possível era exatamente na omissão o quê? Genérica. E a omissão genérica por Carvalho Filho é ilegal? Não. Gabarito, letra C. Então você tem uma hipótese aqui de omissão genérica. Gente, ó, isso que eu quero que vocês façam. Quando você lê omissão e reserva do possível, resta alguma dúvida que o cara abriu o Carvalho Filho e fez essa questão? Nenhuma. Isso só tem no livro dele. Isso é o que a gente faz em aula de exercícios. Identificar quem a banca está utilizando. Pô, Sobral, mas eu fico muito triste quando o SESP troca o livro e não me avisa. Filho, mas pelo menos você conhece os livros. Imagina a situação daquele que nem sabe o que está acontecendo. Então, melhor para você, que pelo menos sabe o que está caindo, que por vezes, infelizmente, vai ter que olhar para a cara da questão e falar assim, cara, será que ele trocou o livro agora ou não trocou? Acho que nessa aqui está bem claro que foi utilizado o Carvalho Filho, tá? Então, gabarito letra C, mas vamos continuar. Letra D. O agente público que, motivadamente, não necessitar dos poderes administrativos para o desempenho de suas atribuições pode renunciar. Poderes são renunciáveis, gente? Não. Irrenunciáveis, D está muito fácil. E há desvio de poder sempre que o agente transcende o limite de sua competência. Se ele ultrapassa a competência, isso é desvio, gente? Não, isso é o quê? Excesso. De boa essa número 7 aí? Letra C. 8. Determinada... Ah, só uma coisa. O SESP acabou de adotar na prova de procurador do Ceará o conceito de poder regulamentar, o conceito de poder regulamentar da Di Pietro, dizendo que ele é privativo-chefe do Poder Executivo, né? Não foi? Olha que bonito essa banquinha de Brasília, né? Esses dias eu vi uma notícia aí, pessoal falando que o SESP ia acabar, só comemorando, né? Pois é, só tá uma bomba lá em Brasília, né? Olha agora a questão do TRE Pernambuco, agora fevereiro. Determinada agência reguladora, atuando em sua esfera de atribuições, editou ato normativo de apurada complexidade técnica, com vistas a elucidar conceitos legais. Cara, quando eu vi essa questão, elucidar conceitos legais, nada mais é do que explicar ou complementar a lei. E explicar ou complementar a lei é uma função do poder o quê? Regulamentar. Qual é o gabarito? B. Porra, Sérgio, tu acabou de me falar que o poder regulamentar é privativo, chefe do Poder Executivo. Tá aqui a questão do mesmo ano. Do mesmo ano. Não tinha uma outra coisa. Tudo bem, a graça na questão, a vantagem, ufa, né? É que você não tinha outra opção. Mas só para você ver que a banca troca de livro? Troca. Te avisa? Não. Então, tá aqui Carvalho Filho caindo na prova mais uma vez. Então, 8, letra B. 9. Assinale a opção correta com relação ao poder hierárquico. Hierárquico agora. Decorre do poder hierárquico o poder de revisão por superior dos atos praticados por subordinado. Poder de revisão é manifestação do poder hierárquico, certo ou errado? Certo. Lembrando que revisão envolve quantas atuações? 2. De anular os atos ilegais e revogar eventuais atos o quê? Discricionários. Inconvenientes inoportunos. Letra A. Vamos ver o das outras. Está falando de poder hierárquico. A disciplina funcional guarda relação com o poder disciplinar, não se ligando ao poder hierárquico. Ué, peraí, quando eu falo de disciplina funcional, eu estou falando de disciplina interna da administração. E se eu estou falando de disciplina interna da administração, isso também está ligado ao poder hierárquico, sim ou não? Sim. Então a letra B está errada. Também se liga ao poder hierárquico. A avocação é regra ampla e geral. Já está me doendo isso aqui. A avocação é regra, gente? Não, a avocação é o quê? Exceção. E desde que devidamente o quê? Justificado ou motivado. Desde que devidamente justificado ou motivado. D. A hierarquia administrativa é restrita ao poder executivo.
Não, também existe nos poderes legislativo e judiciário, no exercício de sua função atípica administrativa. Então, também existe no legislativo e judiciário, no exercício de sua função atípica administrativa. Subordinação e vinculação como decorrências do poder hierárquico. Posso parar de ler? Quem aí não decorre da hierarquia? Vinculação, porque vinculação é entre a administração direta e as entidades da administração indireta. E existe hierarquia nesse caso? Não. Então vinculação não decorre de hierarquia. Subordinação decorre de hierarquia. Então 9 o gabarito é letra A. Questão 10 aí. De acordo com a legislação e doutrina pertinente, o poder de polícia administrativa. Essa questão, ela tem um detalhe. Ela não fala só de poder de polícia, ela fala poder de polícia administrativa. E quando eu falo de poder de polícia administrativa, automaticamente eu lembro do contraponto em relação ao poder de polícia judiciária. Beleza. O poder de polícia administrativa, letra A, pode manifestar-se com a edição de atos normativos. Para quê? O poder de polícia administrativa pode manifestar-se com a edição de atos normativos. Até aqui tá certo? Sim, porque normatizar é uma das fases do ciclo de polícia. Aí vamos lá. Pode manifestar-se com a edição de atos normativos como decretos do chefe do Poder Executivo para fiel regulamentação de leis. Tá errado? Numa aula de pós-graduação você falaria que isso está errado? Discutindo academicamente isso aqui está errado? Não, está certo. Ora, normatizar é uma das fases do ciclo de polícia. E quem disse que quando você atua, você só exerce um poder? Eu posso exercer mais de um poder ao mesmo tempo? Sim. Vou dar um exemplo. Quando você aplica a punição a um servidor público, considerando a tipicidade no direito administrativo, que é uma tipicidade aberta ou fechada? Aberta, que é formada por conceitos jurídicos indeterminados. E você escolhe a hipótese aplicável e depois escolhe a sanção. Nesse momento, se você escolhe e você está aplicando punição, você tem quantos poderes incidindo aqui? 2. Quando você pune é poder o quê? Disciplinar. E quando você escolhe é poder o quê? Discricionário. Conclusão. Posso exercer mais de um poder ao mesmo tempo? Sim. Aí. Pô, Sobral, você está me explicando isso aqui, está dando tudo para estar certo. De novo. O poder de polícia administrativa pode manifestar-se com a edição de atos normativos, como decretos do chefe do Poder Executivo para fiel regulamentação de leis. Pois é, meu amigo. Mas aqui eu não estou no âmbito da academia. Aqui eu estou no âmbito da prova de concurso. O examinador faz o seguinte, ele pega um trecho da parte do livro e mistura com o outro. Sabe qual foi o problema aqui? Ele pegou o poder regulamentar e misturou com o poder de polícia. E ele falou que isso aqui está errado. Ele só esqueceu que na hora que ele misturou, no fundo, no mérito, isso aqui está certo. Só que você acha que ele pensou nisso? Não. Então tá errado. Pode ficar com essa cara de perplexo aí mesmo. Seja bem-vindo ao mundo dos concursos. Não estamos na pós. Ele pegou o conceito de um lugar e misturou com o outro. Ele só não atentou que quando ele misturou esses conceitos, no mérito, isso está certo. Porque edição de ato normativo é uma manifestação do poder de polícia. E eu posso exercer mais de um poder ao mesmo tempo, não tem problema. Não, não pode. Isso aqui é poder regulamentar. Isso aqui não é poder de polícia. Então a letra A está errada. O poder de polícia, letra B, ele é um poder de natureza vinculada. Posso parar? Regra, o poder de polícia é discricionário, sempre. Por vezes pode ser exercido de maneira vinculada. Corta. C. O poder de polícia administrativa pode ser exercido por órgão que também exerça poder de polícia judiciária. É a Polícia Federal quando ela expede o quê? Passaporte. Letra C. Então, assim, particularmente, aí vamos lá. Sem ficar muito na briga da questão. Tu leu a letra A, tu ficou meio confuso. Mas dá para marcar a letra C? Dava. A letra C estava redondinha. Letra D. Poder de polícia administrativa é de natureza preventiva, não se prestando o seu exercício, portanto, à espera repressiva. Peraí, quando a gente diferencia a polícia administrativa de polícia judiciária, a gente fala que a polícia administrativa é de natureza preventiva e a polícia judiciária é de caráter repressivo. Ué, por que isso está errado? Porque não é apenas, é preferencialmente.
O poder de polícia administrativa também pode se manifestar de maneira repressiva. Então eu quero um exemplo de poder de polícia de natureza preventiva e um exemplo de natureza repressiva. Preventiva quando dá licença ou autorização e me dá agora repressiva. Apreensão de mercadorias, interdição de estabelecimento e por aí vai. Beleza. Letra E. Poder de polícia administrativa é poder administrativo que consiste na possibilidade de aplicação, na possibilidade da administração aplicar punições a agentes públicos. Se é punir agente público, é poder disciplinar. Então, dessa ficou letra C. 11. A respeito dos poderes e deveres da administração, assinale a opção correta considerando a Constituição, letra A. Olha só, gente, essa questão aqui, ela extrapola um pouquinho a nossa prova, tá? Mas por que eu coloquei aqui? Porque a resposta é nossa. Então, por exemplo, a letra A está fora da nossa prova. Ela fala, a lei não pode criar instrumentos de fiscalização de finanças públicas, pois tais instrumentos são taxativamente lotados na CF. Errado, a lei pode sim, mas não se preocupa com ela. Só estou dando fundamento. Senão cai na nossa prova. B. A eficiência, um dever administrativo, não guarda relação com a realização de supervisão ministerial dos atos praticados por unidades da administração indireta. Ou seja, o ministro de Estado, quando ele controla ou tutela as entidades da administração indireta, ele não pode fazer uma análise com base no princípio da eficiência. Pode? Pode entrar no mérito? Como é seu nome? Cíntia. Cíntia. O ministro de Estado, ministro da Previdência, por exemplo, ele pode entrar no mérito da atuação do INSS? Sim, se o INSS faz outra coisa que não seja... legalidade. Mas eu falei mérito, Gabi. Não, Raquel? Ah, não? Foi meu aluno ano passado? Tem certeza? Tô bem magoado com você, então. Com você e com a turma inteira, na verdade. Não, Josi? Ela estava em outro planeta agora, eu trouxe ela de volta. Cara, eu me lembro, hein, Márcio, que teve uma aula que eu parei aqui, ó, ainda falei assim, gente, cuidado, que isso está no livro da Di Pietro. Traçando, foi nesse ponto do quadro, olha que loucura, foi aqui, ó. A diferença entre tutela e hierarquia. Aí eu botei 3 pontos. Por exemplo, quando os Correios começam a vender... Ministro de Estado, Ministro de Estado. pode entrar na regra de eficiência, sim. Tá, a regra de eficiência já foi, Márcio, já superei essa. Eu quero falar de mérito agora. Essa que é a pergunta do mal. Era aquele exemplo dos Correios, quando ele faz outra coisa além de expedir carta, que ele começa a vender... Não, mas olha só, Gabi, se os Correios eles atuam além do que está previsto em lei, isso é legalidade, isso não é mérito. Porque, olha só, os Correios podem vender carta? Sim. SEDEX? Sim. Vender balinha? Não, balinha não pode, está fora da lei, isso é controle de legalidade. Eu quero saber se a supervisão ministerial, tutela, controle finalístico, pode entrar no mérito. Tem aspectos de economicidade e moralidade. Aspecto de economicidade e moralidade é fiscalização de quem, Marcel? TCU. Aí é outra aula. Aí quando ele fala, poder legislativo, quando exerce controle externo sobre a administração pública, pode entrar no mérito? Pode, economicidade, blá blá blá. Tá, isso é outra coisa. Cara, não é possível que ninguém vai me lembrar isso. Vocês estão de sacanagem comigo. Tem um monte de aluno, todo mundo baixando a cabeça agora, assim, né? Casalzinho aí, não lembra não? Tava namorando, né? Por isso que não lembra. Gente, eu lembro que eu coloquei, vamos lá, agora brincadeiras à parte. Eu botei aqui tutela versus hierarquia. E aí falei o seguinte, ó, na hierarquia, eu, chefe, posso analisar o mérito do meu subordinado? Sim. Isso decorre imediatamente da hierarquia. Tanto que com base na hierarquia, eu posso fazer a revisão de atos. E uma das características da revisão é revogar atos discricionários. Ora, se eu estou revogando ato discricionário, eu estou entrando no mérito. Isso precisa estar previsto em lei? Não, não precisa. Isso decorre naturalmente da hierarquia. Mas quando você fala em controle finalístico, é verificar a atuação conforme previsto na lei. E a lei que institui o controle finalístico, se a lei instituir, ela pode permitir que haja controle de mérito? Sim. Então, qual é a diferença? O controle de mérito na hierarquia, ele decorre da própria hierarquia. Não dependo de lei me dizendo isso. O controle de mérito
no controle finalístico só pode existir desde que previsto o quê? Em lei. E foi isso que estava nesse cantinho aqui. Cara, ninguém lembra de eu ter falado isso? Vou até ficar preocupado se eu não falei. Mas eu falei sim e foi aqui. Eu lembro que eu falei. No ano passado, Gabi. É que faz muito tempo. Foi a primeira aula. Então deixa anotadinho no cantinho aí, só para lembrar. Deixa eu anotar essa frase. Bota um espacinho assim, vamos lá. Cara, vocês não mudaram porra nenhuma, né, cara? Vocês não brincam. Tá com a saudade de vocês, cara. Vocês não são mole, não. Na verdade eu falei disso acho na aula de Atos. Não tava na sabatina. Ah, então foi por isso, eu não pensei em Atos. Eu só penso em poderes agora. Entendeu? Meu HD restrito de acesso. Cara, anota logo essa bagaça e para de me enrolar. Foi assim. Enquanto na hierarquia, o controle de mérito decorre da sua própria natureza. Enquanto na hierarquia, o controle de mérito decorre da sua própria natureza. Abre parênteses, coloca. Ou seja, vírgula, independente de previsão legal. Abre parênteses, coloca. Ou seja, vírgula, independente de previsão legal. No controle finalístico / tutela, tutela, só pode haver controle de mérito nas hipóteses, só pode haver controle de mérito nas hipóteses taxativamente, só pode haver controle de mérito nas hipóteses taxativamente previstas em lei. Então, gente, a regra, vamos sempre lembrar aqui, ó. Vem cá. A regra é que falar que controle finalístico é falar se a entidade está atuando dentro dos limites da lei. Então, por isso que a gente fala que a regra é que seja um controle o quê? De legalidade. Mas é possível instituir controle de mérito no controle finalístico? Sim. Mas isso é da natureza do controle finalístico? Não. Para ter, só se houver o quê? Previsão legal expressa. Beleza? Por exemplo, na criação de uma autarquia... Por exemplo, na criação de uma autarquia, na lei que cria, já teria que especificar que em tais e tais atividades o ministro de Estado da pasta respectiva pode fazer análise de mérito. Exatamente. Se não tiver essa previsão, não pode entrar no mérito. Exatamente porque quando você cria uma entidade de administração indireta, você dá a ela autonomia administrativa. A partir do momento que eu analiso o teu mérito, eu estou ferindo a tua autonomia administrativa. Beleza? Vamos nessa. Isso é de Pietro, exatamente. Onde é que a de Pietro fala isso, Raquel? Quando ela faz uma comparação entre tutela e hierarquia.